Oi, gente, tudo bem? Nesta semana em Contigo Sim, Ângela dá à luz. Mirtes mata o inspetor Benjamin. Duarte pede perdão a Ângela. Oscar se assume e deixa Samantha furiosa. E não acaba por aí. Flávia descobre que Mirtes era garota de programa. Saiba disso e mais a partir de agora, no resumo semanal de 19 a 23 de agosto. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Cândida passa mal. Geraldo conta a Ângela que Samantha o expulsou de sua casa. Ângela fica indignada e oferece para ele ir morar na comunidade. Geraldo agradece, mas Ângela insiste que ele aceite sua proposta. Por fim, ele aceita ir morar na comunidade com todos para ter companhia e amor. Os dois se abraçam. Ângela diz: "Eu sempre quis um pai, e hoje vejo que encontrei outro. E nós dois saímos ganhando." Eles voltam a se abraçar com muito amor. Cândida foi internada no hospital e Clara a acompanha. Finalmente, Cândida decide revelar a Clara que, na verdade, é mãe dela. Úrsula vai ao apartamento de Leonardo para entregar a carta de Yolanda, mas se encontra com Mirtes. Mirtes fica chocada ao saber que a carta que Úrsula quer deixar foi escrita por Yolanda Morales. Ela tenta subornar Úrsula. No exterior, Salma recebe uma ligação do banco, onde informa que após a morte do pai dela, seus bens foram liberados. Flávia entrega as provas para os estudantes de medicina, para tentarem estagiar no Hospital Vega. Mayra chega ali e avisa que, por instruções de Samantha, Ângela não poderá realizar a prova, pois ela não quer que ela estagie ali. Ângela fica indignada e Flávia tenta interceder por ela. Mayra diz que só está dando o recado da senhora Samantha e que terá que recolher a prova de Ângela. Ângela fica muito abalada e Mayra lamenta a situação. Úrsula pede muito dinheiro a Mirtes em troca de lhe dar a carta. Ela diz que ela se comportou muito mal juntamente com o tal Aníbal e que na carta tem muitas coisas que não a convêm. Mirtes garante que vai conseguir o dinheiro dela, mas que no momento não tem. Úrsula dá uma semana para Mirtes conseguir dinheiro, caso contrário venderá a carta para o Dr. Santilano. Salma deixa um recado para Mirtes, dizendo que descongelaram todas as contas bancárias de seu pai e que agora terão o dinheiro de volta. Mirtes deixa um relógio como garantia para Úrsula. O inspetor Benjamin observa Mirtes e Úrsula e fica suspeitando. Samantha suborna o reitor da faculdade para que prejudique Ângela e intercede por Salma para que ela refaça a prova. Oscar escuta tudo, indignado por Samantha fazer tanto mal para Ângela. Samantha manda Oscar tomar muito cuidado com sua lealdade, pois pode lhe custar o emprego. Benjamin cerca Úrsula para tentar saber da relação dela com Mirtes Mourão. Úrsula nega conhecer Mirtes e Benjamin percebe que algo não está certo. Cândida faz uma grande revelação a Clara, que Álvaro é pai dela. Clara fica em choque absoluto. Cândida confessa que se envolveu com Álvaro quando tinha 35 anos e ele apenas 15. Clara está chocada. Cândida diz que gostava muito de Álvaro e que se ficasse grávida poderia tirar vantagem da família dele. Ela diz que os avós dela lhe processaram por abuso e que parou na cadeia por isso. Ângela exige ver Samantha, mas Mayra avisa que ela proibiu a entrada dela em sua sala. Ângela grita e diz: ela deveria pelo menos dar a cara e assumir seus atos. Ed chega ali, pede que Ângela se acalme e a leva dali. Ele diz à amiga que se Samantha é capaz de tirar o próprio pai de casa, quem dirá fazer mal a ela? Ângela diz que se não poder prestar seu estágio ali no hospital, então ficará somente como enfermeira, e Samantha vai cair do cavalo porque de nada servirá. Cândida diz a Clara que quando os avós dela ficaram sabendo de sua gravidez, negociaram com ela. Clara fica perplexa e Cândida diz que vendeu ela para os pais de Álvaro depois que ela nasceu na cadeia. Ela diz que os avós dela deram muito dinheiro para ela e depois saiu da prisão com a condição de desaparecer para sempre. Cândida diz que ela foi criada como irmã de Álvaro e que os avós dela a amaram de verdade. Clara está chocada e chora ao saber da verdade sobre sua triste origem. Cândida diz que voltou somente para vê-la, saber como ela era e que quando a viu tudo mudou. Ela diz que ela tinha direito de saber a verdade, ainda mais agora que está morrendo, e pede perdão. Clara diz que não pode perdoá-la, que só foi um acidente na vida dela e se retira. Ângela liga para Leonardo e conta que não pôde fazer a prova para realizar o estágio no Hospital Vega por culpa de Samantha.
Leonardo fica indignado e diz que tentará interceder por ela. Salma ouve e não gosta que Leonardo esteja falando com Ângela. Ela diz a Léo que se da próxima ele quiser, pode lhe dar mais privacidade para falar com Ângela. Salma demonstra a Leonardo que está satisfeita por Samantha não ter permitido que Ângela realizasse a prova. Álvaro tenta falar com Clara e saber o que Cândida disse para ela. Clara se nega a falar com Álvaro e diz que não quer falar nunca mais com ele. Oscar está abalado e diz a Ed que lamenta o que Samantha fez com Ângela. Ele diz que se odeia quando está com Samantha e mesmo não estando de acordo, sempre acaba sendo cúmplice das loucuras dela. Oscar diz que Samantha está por trás de muitas desgraças na vida de Ângela e conta que ela é amiga do reitor da faculdade. Geraldo dá ordens para que tirem as coisas de Samantha do hospital. Ele diz à filha que já tem anos que ela não apresenta bem seu trabalho no consórcio e isso é um grande motivo para demiti-la. Samantha diz que é a dona e Geraldo diz que é o diretor e que lamenta ter dado tanto poder e confiança para uma malcriada. Samantha manda os empregados levarem tudo de volta para sua sala e ameaça deixá-los sem salário se não obedecer. Pessoal, essa Samantha tá um nojo, insuportável, chatonilda, não aguenta nem a ver a cara dessa praga. A cara de tamanco manda o próprio pai tomar muito cuidado com ela. Oscar diz a Ed que Salma também não poderia fazer a prova, mas que Samantha conseguiu abrir uma exceção para ela. Ele diz que poderia perder seu emprego se rebelasse contra sua chefe. Ed diz que não pode ajudar Oscar, pois ele não está disposto a sair de sua zona de conforto e que teme tudo. Passa-se dias. Salma e Leonardo estão prontos para voltar de viagem, quando ela sente uma tontura e quase desmaia. Léo percebe ela pálida e diz que quando chegarem ao México irão fazer alguns exames. Álvaro tenta conversar com Clara, mas ela o despreza. Ela diz que ele é um egoísta e não quer saber nada dele. Geraldo chega à comunidade para morar com todos e recebe as boas-vindas. Geraldo diz a todos que o amor que eles têm é muito maior que toda a riqueza que já esteve cercado. Anoitece. Samantha fala com Jerônimo e diz: "Na próxima vez que nos vermos no hotel, eu vou te dar dinheiro e também aquilo que você gosta de receber." Mirtes ouve. Jerônimo pergunta a Samantha se a polícia continua investigando sobre a oxitocina. Samantha pede que ele não seja paranoico e que ninguém sabe que foram eles que tentaram acabar com o bebê de Ângela. Mirtes aparece ali e diz que ouviu tudo. Ela diz que ela dá suas escapadas com esse tal de Jerônimo, que não a julga, pois ela não recebe em casa o chá. Samantha diz que Jerônimo faz trabalhos sujos para ela em troca de dinheiro e de rala e rola. Mirtes diz que toda aquela informação está segura com ela. No dia seguinte, Salma fica perplexa ao descobrir que está grávida. Samantha também fica sabendo da gravidez da amiga e pensa em uma nova maldade contra Ângela. Benjamin segue Úrsula até o apartamento de Leonardo. Mirtes comprou a carta de Yolanda e começa a queimá-la. Benjamin bate a porta e Mirtes apaga o fogo imediatamente, deixando a carta meia queimada na estante. O inspetor entra no apartamento com uma ordem judicial e sente o cheiro de fumaça. Ele vê a carta e consegue identificar o que está escrito. Benjamin confirma que Mirtes assassinou Sandro. Para não ser descoberta, Mirtes ataca Benjamin com um objeto e o mata. Samantha vai atrás de Ângela para incomodá-la e revela que Salma está esperando um filho de Leonardo. Leonardo pergunta a Salma se já saiu os resultados dos exames dela. Salma diz que sim, mas prefere falar disso em casa. Leonardo diz a Salma que está pensando em se divorciarem. Ângela diz a Samantha que não acredita nela, mas Samantha diz que ela receberá a confirmação em breve e debocha dela. Salma fica alterada, diz a Leonardo que então irão se divorciar e que terá sozinha seu bebê. Leonardo fica perplexo e Salma joga o resultado do exame na mesa dele. Léo tenta falar com ela, mas Salma se retira. Na recepção do hospital, Salma diz a Ângela que ela já deve estar satisfeita e que acaba de destruir sua família e a chama de vadia. Salma diz que está grávida, que Leonardo pediu o divórcio e ela finalmente conseguiu o que tanto queria. Ela diz a Léo que vai ter sozinha seu filho e vai embora. Mirtes está desesperada após ter assassinado Benjamin e uma vizinha bate à porta, perguntando se está tudo bem e que ouviram um ruído. Mirtes diz que está tudo bem e dispensa a vizinha. Ela liga para Samantha e pede ajuda, pois acaba de matar um homem. Mirtes diz que está metida em graves problemas, que não quer ir para a cadeia e solta que esse homem queria ver a carta.
Samantha fica sabendo que existe uma carta comprometedora contra Myrtis e, em troca de sua ajuda, ela quer ler a carta. Sem saída, Myrtis aceita a condição de Samantha. Angela diz a Leonardo que então ele não sabia que Salma estava grávida quando pediu o divórcio. Leonardo diz que acaba de descobrir e Angela diz que não vai destruir uma família. Ela diz que ele sempre quis um bebê e que precisa estar pendente de sua família. Leonardo diz que a ama, mas Angela quer que Leonardo dê um lar a seu filho. Por ordens de Samantha, Jerônimo vai ao apartamento de Leonardo para se desfazer do corpo de Benjamin. Sem alternativa, Myrtis entrega a carta de Yolanda para Jerônimo, para ele dar a Samantha. Clara vai à mansão Vega e chama Álvaro de pai na frente de Samantha. Samantha fica chocada ao saber que Álvaro não é irmão de Clara, e sim seu pai. Clara diz que Cândida lhe confessou tudo e não sabe como ele pôde mentir por tantos anos. Álvaro tenta se explicar. Diz que ele era um adolescente quando ela nasceu e não poderia assumi-la. Clara reclama por ele nunca ter lhe dito a verdade. Samantha está furiosa e começa a encher a cara. Outro policial liga para o inspetor Benjamin, mas o celular dele está sem sinal. Leonardo diz a Salma que com a notícia de seu bebê, decidiu não solicitar mais o divórcio. Salma fica satisfeita. Clara vai embora e Samantha diz que Álvaro lhe fez de idiota outra vez. Ela diz que ele é um maldito traidor e lhe dá uma bofetada. Álvaro diz que sim, e que pelo menos mentiu por uma boa razão, enquanto ela é uma qualquer que se meteu com seu melhor amigo somente por prazer. Samantha tenta agredir novamente Álvaro e diz que o odeia. Álvaro diz que ela parece uma demente. Dário vê Clara chorando e pergunta o que houve. Abalada, Clara revela a Dário que Cândida e Álvaro, na realidade, são seus pais biológicos. Dário fica perplexo e tenta consolar a amada. Clara diz a Dário que, enquanto não saber se o bebê que Ruth espera dele, não quer que fiquem juntos. Dário aconselha que Clara não odeie Cândida e que depois pode ser tarde demais. Myrtis avisa Samantha que Jerônimo já se encarregou do assunto e a agradece. Samantha ameaça Myrtis que, se caso ela pensar em fazer algo contra ela, agora tem a carta em seu poder. Myrtis diz que se cair, as duas cairão juntas. Samantha diz que nenhuma delas vão cair, e sim irão trabalhar juntas para conseguir o que querem. Aconselhada por Dário, Clara vai ver Cândida no hospital. Cândida fica contente ao ver a filha ali e novamente pede perdão a ela. Álvaro chega ali e observa as duas. Clara pergunta a Cândida por que seus avós nunca disseram nada e por Álvaro sempre ter se calado. Cândida diz que eles fizeram o que acreditavam ser o melhor para ela e que ela teve uma infância feliz. Ela conta que todos eles erraram. Álvaro entra ali e Cândida diz que fez muito mal a ele, que se aproveitou dele por ambição e por prazer. Álvaro perdoa Cândida e diz que ela lhe deu o que mais amou na vida, que é Clarinha, sua filha. Cândida diz que eles devem se cuidar e aproveitar a vida para desfrutar o tempo que as mentiras roubaram deles. Ela diz a Clara que a ama e acaba falecendo. Clara diz, mamãe, e sofre por sua morte. No dia seguinte, Dário e Álvaro acompanham Clara no crematório. Clara diz a Álvaro que ele teve 18 anos para lhe dizer a verdade e ficou calado. Álvaro diz que ela precisa entender que ele era muito jovem para tomar uma decisão e que tudo foi escolha de seus pais. Ele diz que eles nunca permitiram que ele fosse seu pai e que cresceu a vendo como uma irmã. Clara diz que no momento não pode estar perto dele, que aquilo é muito difícil para ela. Álvaro a compreende. Ângela visita Adela no presídio e diz que já não vê a hora de ter seu bebê em seus braços. Adela diz que ela também e dá um presentinho para o neto. Ângela fica emocionada e agradece à mãe. Ela conta a Adela que terá que se afastar de Leonardo para sempre, pois Salma está grávida. Adela diz que aquela desgraçada encontrou a maneira perfeita para se dar bem. Ângela e Ed são aprovados na disciplina de Duarte e comemoram. Passa-se meses. Ângela já está no 8º mês de gravidez e espera ansiosamente a chegada de seu bebê. Estrela segue no orfanato e as outras crianças encrencam com ela. O advogado do conselho tutelar a avisa que ela foi adotada e ela vê sua nova família. Ele diz aos pais que eles terão que esperar sair a ordem judicial para poder levar Estrela. O inspetor Benjamin é dado como desaparecido, porém segue a investigação da morte de Sandro. Oscar finalmente se assumiu gay nas redes sociais. Samantha não gosta nada e discute com o assistente.
Ela diz para Oscar que é para ele apagar aquilo imediatamente e não quer que as pessoas digam que sua mão direita é gay. Oscar diz que é sua vida e Samantha ameaça deixá-lo sem emprego. Oscar diz que então já irá procurar outro trabalho e enfrenta a cara de tamanco. Duarte está cada dia mais doente. Chega o dia do casamento de Luz e Pablo e Félix prepara uma armadilha. Na ultrassom, Salma e Leonardo descobrem que serão pais de uma menina. Começa o julgamento de Adela. O juiz diz que depois de julgarem as provas e que declaram que Adela é culpada pelo assassinato. Todos ficam abalados. O juiz diz que ela está condenada a 30 anos de prisão e Adela chora dizendo que é inocente. Geraldo jura a ela que vai tirá-la da prisão. Ângela sofre muito com a sentença da mãe. Samantha volta a pressionar Oscar para tirar a publicação onde ele se assume gay, pois as pessoas a utilizarão contra ela. Ela diz que não querem que pensem que são uma dupla de depravados. Oscar enfrenta a bruxa. Diz que para ela não dizer por si mesma, porque ser gay não é ser depravado. Agora, se deitar com o melhor amigo do marido, sim, isso é. Revoltada, Samantha demite Oscar e manda ele sair de sua sala. Oscar finaliza dizendo que sabe muitas coisas dela e que pode abrir a boca. Geraldo, Nancy e Ângela estão saindo da delegacia quando a bolsa de Ângela rompe. Nancy chama uma ambulância. Ângela sente fortes contrações e começa a perder os sentidos. Geraldo avisa Leonardo sobre as contrações de Ângela e Salma fica com raiva. Ed se sente muito orgulhoso por Oscar assumir sua sexualidade e por ter enfrentado Samantha. Oscar diz que não se arrepende de sua decisão e que foi o melhor que fez em sua vida. Ed e Oscar voltam a namorar. Samantha chega ali e pede que Oscar vá à sua sala e que precisam conversar. Ângela está na ambulância e o trânsito está intenso na cidade. Leonardo está ali com ela e Ângela agoniza, dizendo que não está aguentando. Geraldo e Léo tentam dar palavras de conforto para ela. Leonardo percebe que Ângela está sangrando muito. Ângela diz a Leonardo que sente que seu bebê já vai nascer e pede a ajuda dele. Leonardo diz que está ali ao lado dela e não vai deixá-la. Ele diz a Geraldo que eles já não têm tempo e que o bebê vai nascer ali mesmo. Geraldo auxilia Leonardo enquanto ele realiza o parto de Ângela. Nélida avisa a Álvaro que o trânsito está intenso e a ambulância que traz Ângela está parada. Álvaro não gosta nada de saber que Leonardo vai realizar o parto de Ângela e diz que é o pai do bebê. Nélida diz que se o Dr. Santilana decidiu isso, então é o melhor para Ângela e o bebê. Ângela dá à luz a seu bebê e fica emocionada. Leonardo entrega o filho para Ângela e ela segura ele nos braços. Álvaro está ansioso e diz a Nélida que se acontecer algo com seu filho será culpa de Leonardo. Ângela diz a Leonardo que seu bebê não está respirando normal e fica tensa. Leonardo percebe que o bebê está com um problema respiratório. Ângela chora e Geraldo pressiona o motorista da ambulância para ir mais rápido. Guigo canta na comunidade, mas o produtor musical diz que como ele não caminha muito bem, pode ser um problema em sua carreira. Luz se chateia pelo preconceito do produtor e manda ele sair dali. Guigo fica triste e Luz pede que o filho não leve em consideração o que aquele homem disse. Samantha pede desculpas a Oscar pela maneira que o tratou e pede que ele fique. Ela diz que ele é o único que confia e aumenta o salário dele em 30%. Oscar diz que precisa que ela o respeite como gay e seus horários de trabalho. Ele coloca várias condições para voltar ao trabalho e Samantha, sem alternativa, aceita. Muito bem, Oscar. Finalmente apareceu alguém para colocar essa peste no lugar dela. Já estava na hora de ela ver o que é ser chantageada. Ângela chega ao Hospital Vega e Leonardo avisa aos enfermeiros que o bebê não está respirando bem. Álvaro chega ali e pede que Ângela esteja bem pelo bebê deles. Oscar diz a Ed que Samantha aumentou seu salário e garantiu que vai respeitá-lo. Galegos atende um jovem pintor, chamado Sebastião. Sebastião fica sabendo que está com um problema na mão e fica preocupado por sua situação financeira. Álvaro pergunta a Geraldo se tem alguma notícia de Ângela ou de seu bebê, porque ninguém lhe avisa nada. Geraldo pede que ele se acalme e deixa claro que ele e Leonardo fizeram o possível dentro da ambulância. Álvaro diz que confia nele, mas em Leonardo não, e que o único que ele quer é se aparecer como herói para Ângela. Geraldo pede que ele não diga idiotices e que Leonardo evitou uma tragédia. Mirtes começa a se atormentar pelo assassinato de Benjamin. Um novo inspetor assume o cargo de Benjamin, o inspetor Garcia.
Ele se apresenta para Mirtes e entrega a ordem de apreensão para ela. Ele diz que o inspetor Benjamin segue há meses desaparecido e que agora ele vai assumir o caso que estava investigando sobre ela e Sandro Santillana. Salma reclama por Leonardo ter a abandonado enquanto fazia ultrassom para poder socorrer Ângela. Ela diz que ele se importou mais com Ângela e seu bebê do que com ela e sua filha. Leonardo pede que Salma não comece e que Ângela estava grávida. Jerônimo diz a Samantha que quer deixar a cidade e precisa de dinheiro. Samantha pergunta a Jerônimo quanto ele quer para poder lhe dizer onde enterrou o inspetor Benjamin. Jerônimo pede 200 mil e passa o endereço de onde deixou o corpo de Benjamin. Samantha começa a usar drogas. Salma diz a Mirtes que ela e Leonardo foram ao hospital para ver a ultrassom da bebê, mas como sempre, a idiota da Ângela roubou a atenção de Léo. Mirtes diz que Salma precisa ser mais astuta e diz que no ventre dela está uma arma poderosa. Ela aconselha que a Nora use alguma doença para poder chantagear Leonardo e mantê-lo a seu lado. Mirtes diz que usou essa tática com Sandro e sempre conseguia o que queria. A Drácula diz que Salma poderia fingir uma falsa depressão, algo que supostamente afetasse o bebê e assim seu filho estaria pendente dela. Dário diz a Álvaro que o bebê dele está delicado e como ainda nasceu de 8 meses, seu pulmão não estavam suficientemente válidos. Álvaro teme pela vida de seu filho e chora. Dário diz que sente muito pelo que ele está passando. Álvaro diz que sente muito mais e reconhece que errou demais e que agora as consequências estão caindo nas pessoas que mais ama. Ele pede que Dário salve seu bebê. Álvaro reza a Deus para que salve a vida de seu bebê e jura que se realizar esse milagre, irá mudar suas atitudes. Não mentirá e nem manipulará ninguém. Samantha mistura drogas com álcool e está cada dia pior. Na rua, Sebastião e Clara se conhecem. Nancy avisa Geraldo que as contas bancárias dele foram congeladas, graças ao processo que Samantha abriu contra ele. Pablo e Luz estão prestes a se casar, mas Félix chega ali e diz que se Luz não vai estar com ele e seu filho, ela não será feliz com ninguém. Félix atira em Pablo. Leonardo avisa Ângela e Álvaro que o bebê deles nasceu com problemas pulmonares e que seu estado não é bom. Ângela fica muito abalada e chora. Luz grita para Félix, o chamando de assassino. Abel tenta ajudar o primo. Félix foge. Luz está desesperada e Guigo muito abalado, vendo do que o pai é capaz de fazer. Álvaro diz a Leonardo que se seu filho morrer, ele será o culpado e o chama de maldito infeliz. Ângela manda Álvaro calar a boca e que discutir não irão resolver nada. Leonardo diz que o bebê está recebendo tratamento. Álvaro não quer que Leonardo seja o médico de seu bebê, mas Ângela não concorda com isso. Ela diz que Leonardo e Dário são os melhores médicos para seu bebê. Geraldo está muito chateado por suas contas bancárias estarem congeladas. Nancy diz que Samantha o acusou de fazer o uso indevido do dinheiro que era da fortuna de Beatriz. Ela diz que o advogado de Samantha manipulou tudo muito bem para o juiz tomar aquela decisão. Nancy diz que eles irão brigar judicialmente. Mayra chega ali e conta a Geraldo que ligaram avisando que atiraram no motorista dele. Sebastião e Clara conversam e se tornam amigos. Clara fica sabendo do nascimento do bebê de Ângela e vai ao hospital para apoiar Álvaro. Baldomero ajuda Félix a escapar após ter atirado em Pablo. Félix deseja que Pablo esteja morto. Ângela quer ver Leonardo, mas Dário a avisa que ele está atendendo Pablo, que levou um tiro de Félix. Ângela fica chocada. Álvaro diz a Ângela que, pelo que ouviu, o ex-marido de Luz chegou quando ela e Pablo estavam prestes a terminar a cerimônia e que deu um tiro em Pablo. Ângela fica perplexa e Dário diz que ele está se debatendo entre a vida e a morte. Leonardo diz a Geraldo que uma das balas que Félix disparou em Pablo atingiu a aorta e que ele precisa de um cardiologista urgente. Luz está devastada. Guigo diz a Nancy que quer ir ao hospital para ficar com sua mãe e Pablo e chora. Nancy tenta consolar o garoto. Luz vai ver Ângela e chora dizendo que Félix tentou acabar com Pablo. Ângela tenta dar palavras de apoio para a amiga e garante que Pablo irá se salvar. Luz diz que Félix iria atirar nela, mas Pablo se colocou à frente. Nancy denuncia Félix pela tentativa de assassinato contra Pablo. Ângela vai à incubadora ver seu bebê e chora.
Ela pede que o filho se apegue à vida e lute, pois ele é forte como ela. Álvaro diz ao filho que estão ali os papais dele e que farão de tudo para que ele seja feliz. Oscar conta a Samantha que o bebê de Ângela segue muito grave. Samantha diz que isso é ótimo e torce para que a criança morra. Oscar fica horrorizado e Samantha diz que seu casamento está de mal a pior e ainda não consegue engravidar. Completamente louca, Samantha acaba caindo no jardim da mansão e grita: "Maldita Ângela e maldito seja seu bastardo, malditos! Tomara que todos morram, todos!" Ed é informado que Estrelinha fugiu do orfanato. Geraldo diz a Abel e Luz que conseguiram extrair a bala de Pablo, mas ele perdeu muito sangue. Ele diz que o estado dele é muito delicado. Salma fala com Mirtes e diz que tomou os remédios que ela passou. Mirtes diz que agora é somente teatro. Leonardo chega em casa e Salma começa a fingir que está deprimida. Ela diz que precisa dele e pede que fique ali, a abraçando, pois sente muito frio. Duarte vai ao quarto do hospital de Ângela e demonstra arrependimento por todo o mal que causou a ela. Chorando, ele assume que ela curou sua dor com suas massagens e que Ângela deu uma lição de humildade para ele. Duarte diz que Ângela fez ele se recordar o que é ter a verdadeira vocação de médico, o que é estar a dar a vida por um sonho e que fez-lhe ver que todos os conhecimentos do mundo não servem de nada sem humanidade. Ângela fica emocionada e Duarte entrega para ela a bolsa de estudos que ele assinou para ela obter o benefício. Duarte diz que Ângela mereceu ganhar a bolsa, que admira sua fortaleza e pede perdão por tê-la julgado tão mal. Ângela perdoa Duarte e diz que ele demonstrou para ela que é capaz de vencer e por isso lhe agradece. Duarte diz que é uma pena que não vai conseguir vê-la formada como médica.